Amados irmãos e amigos, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui, através das mídias sociais, para mais uma live de domingo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, se tornando assim o dia especial, tomando o lugar do sábado, segundo a tradição dos nossos primeiros pais da igreja. Amém? Segundo Tertuliano Mártir, Justino Mártir, melhor dizendo, a igreja se reunia aos domingos para cultuar a Deus. E assim aprove a igreja continuar até os dias de hoje. Jesus Cristo continua sendo o Senhor do sábado, da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. É o Senhor de todos os dias. Então, espero que todos estejam bem. Vamos aguardando aí os amados irmãos chegarem para que possamos dar início a mais uma live da IECPI, Igreja Evangélica Congregacional, aqui no Parque Industrial Parnamirim, cidade aqui, município do Rio Grande do Norte. Nós fazemos parte, somos afiliados à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, cujo pastor-presidente é o pastor Reverendo Ismael Ornilo. Somos também vinculados, enquanto campo missionário, à IEC do Ligeiro, cujo pastor é o pastor Marcos Barbosa. A ambos mandamos, e a seu secretariado, as pessoas que fazem a administração da igreja, nossa saudação, abraço fraterno. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida dos irmãos, que estão se mantendo aí firmes e fortes nessa pandemia, enquanto aguardamos aí as autoridades nos darem a alegria de ouvirmos que isso está perto de passar, pelo menos, e vamos poder estar juntos mais uma vez nos templos, reunidos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nos alegra muito em saber que a Paraíba, já está um passo à frente. As coisas parecem que por lá estão melhorando, graças a Deus. E a partir, por exemplo, do dia 7 de julho, a Igreja do Ligeiro vai começar a abrir, se não me falha a memória, com 50% da capacidade do templo. Então vai ter um agendamento, vai ter distribuição, para quem não tem, por exemplo, a máscara na entrada, álcool em gel, distanciamento social dentro da igreja, do templo. Então, mesmo assim, os irmãos já estão começando a se mover na direção de estarmos juntos, de estarem juntos nos templos. Aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos ainda aguardando as coisas melhorarem, essa bendita curva que tanto falam, descer, ficar descendente, e assim nós imaginamos que estaremos juntos nos templos. Mas até lá, é através das lives mesmo, Vão ser através desse mecanismo, dessa ferramenta que Deus nos deu para alimentar o povo, para termos aí da parte de Deus um direcionamento através da sua palavra, e assim seguimos. Já encontra-se conosco o nosso presbítero Jailson Freire, esposo, nossa querida irmã Régia, Manuel Marques, meu amigo. Seja bem-vindo, Manuel. E daqui a pouco eu começo a ver também quem já está no Instagram, porque nós estamos transmitindo em simultâneo Facebook e Instagram. Amém? Nós tivemos ontem uma reunião administrativa com o nosso pastor Marcos Barbosa e os oficiais do Ligeiro, os oficiais vinculados a ele, os do Ligeiro, os de Açu, Mossoró, Parnamirim e outras localidades. E foi uma bênção, onde ele falou justamente isso que eu acabei de falar, sobre a pretensão de abrir o culto público, ainda que com restrições, a partir do dia 7 de julho. E nós vamos seguindo por aqui, orando ao Senhor, pedindo a Ele dias melhores, para que nós possamos, estamos aguardando, para que nós possamos estar juntos, assim que as autoridades permitirem e essa pandemia esfriar. Amém? Vamos orar? Os irmãos que forem entrando vão nos seguindo aí. Vamos
pegando o bonde andando, como diz a história. Oremos. Meu Senhor e Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, em mais um momento, estamos aqui reunidos, Pai, através das mídias sociais, e te pedimos graça, misericórdia, o teu favor, para que nós possamos estar de pé, para que nós possamos seguir a nossa caminhada, para que tenhamos, Senhor, alívio, Pai amado, neste momento em que o mundo todo sofre a pressão, Senhor, o peso desta pandemia. Apazigua, Senhor, os corações dos homens, para que estes se tornem mais amáveis uns com os outros, para que eles se tornem mais tolerantes, e assim nós consigamos viver em paz, em harmonia. É isso que nós pedimos, mas estamos certos que os teus propósitos serão os que vão prevalecer. Então toma a tua igreja que se espalha pela terra em tuas mãos, os pastores, Senhor, que tu levantastes para estar à frente do teu rebanho, e assim possam com sabedoria, com paz e com harmonia conduzir o teu povo até aquele grande dia, ou até o dia que tu desejares. Nós te pedimos isso, Senhor, alegres, jubilosos, na certeza de que tua igreja ainda está forte, viva, pulsante na terra, aguardando tão somente as tuas orientações, que os teus desejos se concretizem, que a tua promessa se firme diante de nossos olhos, se concretizando como tantas outras já o fizeram. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Então, glórias a Deus, irmãos. Nosso pastor Carlos, juntamente, acredito eu, com nossa irmã Carla, também nos deu a honra de sua presença, e eu acredito que Deus, mais uma vez, meus amados irmãos, falará conosco. Então nós vamos ouvir um hino dos nossos salmos e hinos, como nós estamos habituados em nossas lives, não é? Nós oramos, ouvimos um louvor, e logo em seguida estaremos meditando na palavra do Senhor, para tentar fazer isso com a maior brevidade, não é? Remindo o tempo, para não ficar tão extenso a live. Você que nos acompanha pelo Instagram, nós temos um problema de limitação de tempo, né? 60 minutos ou 1 hora, como queira, que o Instagram nos permite para ficarmos assim, com a live ao vivo. Mas se você, porventura, se nós ultrapassarmos esse tempo, esse limite, você pode chegar aí na página da nossa igreja no Facebook, né? IACPI, ou no canal Salos, no YouTube, Salos, Sandro Máximo, e você vai encontrar lá as nossas ministrações, né? Essas reflexões de maneira editada, com mais informações. Amém? Vamos louvar então o hino de número 73, Vinde fiéis. Medite na letra desse hino.
adorai-vos anjos em coro, e todos na terra tributem louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-vos anjos em coro, e todos na terra tributem louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Aleluia. Nós sabemos, amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nasce. Muito mais importante do que um dia, né? Ele nasceu, veio ao mundo. Muito mais importante do que isso, é que ele nasce todos os dias no coração de muitas pessoas. E isso é a evidência, né, da sua presença, do seu desejo de salvar o homem. E ele estende a sua mão com misericórdia, com graça, para que este homem viva coisas que ele não havia vivido antes. Porque por mais que o ser humano tenha capacidade de usufruir e vivenciar as coisas do mundo com facilidade, ele jamais vai vivenciar as coisas de Deus sem que este Deus lhe estenda a mão e lhe chame para essa nova vida. Nós agradecemos também a presença da nossa querida Micarla Martins, não é? Esposa aí do nosso querido Giliardi, e pais do nosso irmão Guilherme, que encontra-se conosco. Então seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, seu lar, sua neta, sua filha, para a glória do Senhor. Então é muito bom fazer parte dessa família, a família de Deus, que é justamente formada pela vontade do Senhor, porque todos aqueles que se achegam a Ele, conforme nos garante a palavra de Deus, não é pela sua própria vontade, nem pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas de Deus. Então, nós ficamos felizes por isso, saber que Deus estendeu o seu cetro de misericórdia para nós e nos chamou para vivenciarmos coisas novas, né? Coisas boas, em nome de Jesus. Espero que vocês estejam bem, com saúde, né? Como eu estou. Espero que estejam cheios de esperança, de fé, aguardando tão somente o dia, mais uma vez repito, de estarmos juntos nos tempos. Você que nos acompanha pelo Instagram, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe. Vamos à leitura da palavra, irmãos. Abra aí sua Bíblia, ou abra seu aplicativo, não é? No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1. Amém? Nós sabemos, amados irmãos, que o evangelista Marcos, ele era discípulo, né? Mas não foi apóstolo. Ele não acompanhou, não vivenciou o ministério terreno de Cristo. Ele acompanhou, se apegou, se afiliou ao apóstolo Pedro, né? E ele servia ali também como amanuense. E ele, ouvindo e tendo outras fontes, ele vai e escreve o seu evangelho. O evangelho que leva o seu nome, falando sobre Jesus por volta do ano 50, ano 60 depois de Cristo.
E o seu evangelho, como uma carta que nós escrevemos para alguém, como um e-mail que nós passamos para uma outra pessoa, ela precisa de um destinatário e de um assunto, não é? E o que trata dentro desta carta, desta comunicação. Então, Marcos dirige o seu evangelho para o povo romano, né? E existem algumas características dentro de Marcos que evidenciam isso. Ele fala pouco, por exemplo, sobre os profetas, né? Que são tão falados ou tão mencionados no evangelho escrito por Mateus, visto que Mateus escreve para um povo, o povo judeu, e este povo compreendia, sabia, tinha ciência de quem foram estes apóstolos, esses profetas, né? Esses profetas. Já Marcos, se dirigindo ao povo romano, e o romano não tinha conhecimento da historicidade, né? Da história do povo judeu. Então ele apresenta verbos de ação, né? É como se você estivesse lendo uma notícia de jornal de maneira rápida, com as passagens se interligando de maneira rápida, visto que o romano não tinha tempo para perder com muita coisa. E ele vai apresentando ali Jesus Cristo como sendo o servo obediente, o servo fiel, uma vez também que os romanos admiravam a maneira pela qual os povos, né, se submetiam a eles depois de conquistados, mesmo sabendo que aqui e acolá havia uma rebelião, mas de maneira geral Roma trouxe paz, não é? A pax romana, do latim paz, pax, né? PAX, e isso também contribuiu para a propagação do evangelho, para que Jesus Cristo viesse ao mundo naquele momento. Nós podemos encontrar isso que eu falei, irmãos, nesse livro, o porquê de 4 evangelhos. Se você já se perguntou o porquê de 4 evangelhos, eu recomendo esse livro para você ler, de David Alan Black, da editora Vida, fininho, dá para você ler e compreender de maneira sucinta e objetiva o porquê, né, foram escritos 4 evangelhos e quais são as razões históricas e científicas para os evangelhos e os sinóticos, né, os 13 sinóticos e o evangelho de João. É uma leitura educativa, né? Você vai aí estar lendo e compreendendo o porquê aquele livro foi escrito. Porque inicialmente eu tinha uma dúvida: se falam todos de Jesus, por que não apresentar como uma coisa só, não é? Mas eles tinham sim objetivos diferentes. Apesar de falarem do mesmo Senhor, do mesmo Jesus, ele apresenta Jesus para um povo diferente. Então muda alguma coisa, não é? Muda a linguagem, muda a forma como é apresentado, para que as pessoas ao lerem tenham interesse, né? Então nos apresenta Jesus Cristo de maneira que aquele povo possa compreendê-lo. Então é interessante saber isso, o porquê de 4 evangelhos. E você vai, eu recomendo também, irmãos, quem gosta de leitura bíblica, não é? De se inteirar mais, ou para compreender melhor quando lê a Bíblia, adquirir comentários bíblicos, não é? Comentários bíblicos, chegou ontem aqui para mim, do livro de Atos, não é? Muito interessante também, já comecei a folheá-lo, porque também eu estou lendo as epístolas gerais de Calvino e é quase da grossura da Bíblia, de uma Bíblia, então demora um pouco, então eu estou dando ênfase logo no de qual Calvino, para depois começar a coisa boa cheirar livro, né, irmão? Quando chega novinho assim, o e-book jamais vai ter essa característica, pelo menos por enquanto, de ter essa textura, não é? Esse brilho, as páginas, cheiro de coisa nova, de papel, é bom demais. Então é de David também, David E. Gallagher, né? da Vida Nova, é um camarada muito conceituado, né? PhD em teologia, então muito interessante também. E além de outros que tem aqui que estão na fila para ler, irmãos, né? Os comentários bíblicos, para nós termos uma noção melhor daquilo que estamos lendo. Eu confesso aos amados irmãos, antes de nós começarmos a ler aqui, enquanto os irmãos vão chegando, nossa irmã Carla Ramiro já chegou, graças a Deus, seja bem-vindo, irmã Carla. Pastor Renato também, Nascimento entrou, seja bem-vindo, pastor Renato. Deus te abençoe, tenho certeza que você está aí, né? Junto com a sua esposa, Glenda, e que Deus os abençoe. Eu confesso aos amados irmãos que quando eu me converti, aos 30 anos de idade, eu fui convertido por Deus, né? Ele me chamou. E de lá para cá tem sido um desenvolver, né? um conhecer, um relacionar-se. Mas assim que eu me converti e eu vinha de um catolicismo romano praticante, né? Eu era praticante mesmo,
junto com minha família, minha mãe, meus pais, meus avós, eu tinha receio de ser iludido, de uma linguagem bem simples, de ser enganado, não é? Falavam tão mal dos crentes, eu mesmo não gostava muito dos crentes, né? Mas Deus nos conduziu para cá, e nós sabemos hoje que é uma coisa totalmente diferente daquilo que nós pensávamos. Então eu, no receio, né, com medo de ser envolvido com algum tipo de armadilha, né, de falácias teológicas, eu comecei a comprar livros. E o primeiro livro que eu comprei foi que trazia ao leitor um conhecimento da perfeita ou da melhor interpretação bíblica, um guia para a interpretação bíblica. E assim eu fui abrindo os olhos aos pouquinhos e lendo a palavra do Senhor e me envolvendo com pessoas realmente que visavam o reino, e nós fomos sendo inseridos, né, neste mundo novo que o Senhor prepara para nós. Então, se você tem esse receio também, quer aprender as coisas, irmãos, leiam, né? Existem muitos livros aí, muitos autores bons, brasileiros ou não. Eu recomendo também, se você gosta mesmo de estudar, e é uma ferramenta muito boa, no YouTube tem um canal que é a Escola Charles Spurgeon. Lá eles esmiuçam mesmo, eles vão atrás, se é um comentário de um livro, eles vão do início ao fim, e você fica viajando realmente. Eu tenho aprendido muitas coisas novas nas aulas deste canal, né? A maioria dos pastores são batistas, né? Todos eles com muito conhecimento, já conhecidos da mídia, né? De formação até fora do Brasil. Então, em termos de teologia também recomendo para você ter aí uma visão mais profunda. Quem acha que ser crente, né, uma linguagem bem simples, nós estamos habituados, é só pegar uma Bíblia e colocar debaixo do braço e ir para a igreja, eu lhe digo que é bem mais profundo do que isso, né? Requer estudo, né? E esse conhecer o novo de Deus tem um único objetivo, irmãos, é para que nós vivamos o Evangelho da maneira que Cristo quer que nós vivamos, que Deus quer que nós vivamos, para engrandecê-lo, para honrá-lo. Não é para enaltecer o homem, não é para colocar o homem em uma posição superior à do seu próximo, até porque isso é antibíblico, não é? A Bíblia recomenda que nós consideremos o nosso próximo como maior do que nós, não é? Então, maior do que nós mesmos. Então, é para que nós possamos viver de maneira correta e não nos enquadrarmos em erros, em falácias, em costumes que são ações tolas que não nos levam para lugar nenhum. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a tradição dos homens que visam tão somente enaltecer o homem, que é uma obra de tolo que não leva ninguém para lugar nenhum. É um fardo a mais, um peso a mais que muitos carregam sobre si, onde na realidade Deus quer outra coisa. Amém? Então vamos ler um texto um pouco extenso, mas a palavra do Senhor não é enfadonha. Preste atenção no contexto. Jesus Cristo está em Genezaré e no capítulo 7 diz assim: ora, esse mesmo acontecimento é relatado também por Marcos, no capítulo 15, aliás, por Mateus, capítulo 15, verso 1 ao 20. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, entre parênteses, no verso 3, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos em conformidade ou de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, Jesus responde a eles: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é inerrante, que é cortante e penetrante, mais que espada de dois gumes, e divide, Senhor, dentro de nós juntas e medulas. Nós te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, que esta palavra encontre guarida em nosso coração. Eu preciso nesse momento da intervenção, da tua intervenção, da intervenção divina, através do Espírito Santo, para que possamos extrair dela, Senhor, algo proveitoso para as nossas vidas, algo que alimente a nossa alma, algo que nos faça estar de pé, que nos encoraje, que nos dê esperança. E para isso, Senhor, eu sou incapaz de fazê-lo. Então me ajuda nesse momento. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor em um momento do ministério de Jesus Cristo, onde os seus opositores se aproximam dele com o único objetivo de tirar dele a credibilidade, não é? De acusá-lo, de combatê-lo, de serem oposição, não é? E o Senhor Jesus Cristo mais uma vez utiliza a situação, utiliza o momento para trazer ensinamento, tanto combatendo aqueles que o criticavam, como ensinando aqueles que o seguiam. Então Jesus Cristo sempre tinha essa bifurcação, não é? Com a sua palavra. Ela tanto ensinava como defendia, não é? Ela tanto trazia conhecimento quanto atacava aqueles que eram contrários à sua vontade, à sua doutrina, ao seu ensinamento. Isso é muito lindo. Então, como de costume, por onde Jesus Cristo passava, em determinado momento do seu ministério, as pessoas concorriam até ele, né? E nessa concorrência haviam também aqueles, como eu falei, vinham simplesmente para criticá-lo, para combatê-lo, para ver se conseguiam pegar nele em algum erro, para ver se conseguiam condená-lo de alguma forma. E no versículo 7 nós vemos isso. Reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Vindo de Jerusalém até Genezaré, né? Genezaré. E vendo que alguns dos discípulos
Eles ficavam observando, irmãos, se encontrava algum erro no ministério de Jesus, no que ele falava, não é? No que ele dizia, no que ele ensinava, e principalmente no que ele fazia, que pudesse ser usado contra ele. Nós sabemos que a pena capital, né, do povo judeu era o apedrejamento. Quem errava, né, quem negligenciava, quem era pego praticando algo que a lei de Moisés condenava, alguns desses crimes eram punidos com a morte. E a morte, pelo povo judeu, na pena capital, era o apedrejamento. Então eles queriam ali punir Jesus de alguma forma. E ficavam observando se havia alguma coisa errada. E como nós estamos habituados a tratar a palavra de Deus, não é? Lendo e extraindo dela coisas que venham ser aplicadas nas nossas vidas, nos orientando, aumentando nossa fé, nos disciplinando, não é? Nos ensinando, nós vamos fazê-lo da mesma forma que fazemos todas as vezes que estamos reunidos aqui. Então, neste primeiro versículo, nesses primeiros versículos, nós já compreendemos que existem pessoas que vão atrás de Jesus, né? Nesse caso aqui, os escribas, pessoas que buscavam a sua companhia tão somente para ver os erros. Então eu tenho que tirar isso do meu coração, eu tenho que me afastar quando eu estou reunido com o povo de Deus, quando eu estou ali no templo, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, na casa de um irmão, e ao invés de procurar adorar a Deus, de aprender de Deus através de Jesus Cristo, às vezes nós procuramos ver os erros, as falhas para criticarmos, para apontarmos. E como é ruim isso, irmãos? Quando alguém resolve no seu coração adorar a Deus de alguma forma e quer compartilhar isso com alguém, na sua casa, por exemplo, ou então nos próprios cultos, né, onde tudo ali tem que ter o objetivo de agradar a Deus, de engrandecê-lo, de enaltecê-lo, e as pessoas vão olhando os erros, se preocupando demais com as coisas externas, onde deveriam se preocupar mais com as coisas internas, pessoais, individuais de cada um. Aí olham para a roupa da irmã, para a roupa do irmão, para o comportamento de um e de outro. Isso é até salutar quando isso é feito em amor. Quando você tem proximidade, intimidade com alguém, e vê se alguém praticando alguma coisa, fazendo algo que venha expor a Cristo Jesus, expor o Evangelho através de sua vida, porque nós temos essa incumbência, né, de engrandecer a Deus. Então tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que nós fazemos, pode também, se não for benéfico para a nossa vida espiritual, pesar contra, né? Então, se você conhece alguém que faz isso e tal, você pode, em amor, né, aconselhá-lo a deixar de fazer, a mudar o seu proceder. Mas fazer isso tão simplesmente por fazer, não é? Por olhar, por criticar, por apontar e ficar ansioso para que o culto termine, para chegar ali aos ouvidos do dirigente, do pastor, e expressar para ele a sua insatisfação, porque você passou o culto todinho olhando algo, e este algo não era Jesus. É perca de tempo, não é? Antes você tivesse ficado em casa, deitado numa rede, assistindo Fantástico, não é? Porque você foi para um lugar para adorar e não adorou. Você foi para um lugar para orar e não orou, e se despertou para as coisas vãs, e se importou com coisas vãs. E aqui eu abro um parênteses, eu participei de um culto, muito bom por sinal, muito instrutivo, onde o pregador dizia que ao chegar na sua igreja, no momento do louvor, e eu aprendi isso nessa época, que no momento do louvor é um dos momentos que nós mais mentimos, né? Para nós e para Deus, quando nós concordamos com a letra da canção e nós não fazemos absolutamente nada o que estamos cantando. Então é um dos momentos que nós mais mentimos, é quando nós louvamos. Quando diz, por exemplo, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Está só cantando da boca para fora. E muitas coisas que estão no nosso interior, guardadas, ocultas, nós não deixamos. Então é um dos momentos, sim, que nós muitas vezes mentimos para o Senhor. E ele se importou lá, ele verificou que a parede tinha uma rachadura. Já comentei isso em algum culto, na nossa igreja. E eu acho pertinente falar hoje. E ele olhava de lado para a rachadura, no meio do louvor, louvava,
e olhava para a rachadura e dizia, poxa, será que ninguém viu isso? Louvando, poxa, está tão grande. Mas nem o pastor viu isso. Se importando com a rachadura na parede, enquanto a adoração era evidenciada, a adoração era exigida da congregação através dos louvores. Então nós somos muito fáceis de nos desviarmos, né? As coisas muito facilmente desviam a nossa atenção do nosso objetivo. É muito difícil, por exemplo, você ficar aqui ligado comigo até o final, olhando para a tela do seu smartphone, da sua Smart TV ou seu tablet, não sei, ali do seu PC, concentrado, porque o telefone pode tocar, você pode ter sede, se levantar a beber água, alguém pode chegar, você vai ter que abrir a porta. Então é difícil, na igreja do mesmo jeito, no templo do mesmo jeito, não é? E eu penso assim, isso não é regra, né? Mas quanto mais distante do púlpito, mais fácil de você ficar desapercebido, mais fácil de tirar a sua atenção do que está sendo dito. É igual na escola, né? Na escola sempre tinha a turma do fundão, né? A turma que ficava mais afastada, onde tinha mais conversa, onde tinha mais cochicho, e quanto mais se aproximava do professor, mais atenção. Isso não é regra, é tese, mas é mais ou menos assim. Então, haviam aquelas pessoas, né, os opositores de Jesus Cristo, que esperavam tão somente um vacilo, né, um erro dele, para que ele pudesse ser castigado, punido, quem sabe até com a morte, como tantas vezes quiseram fazer. E o que observaram nesse momento foi que os discípulos não praticavam certos ritos tradicionais, né, certos comportamentos vindos da tradição dos anciãos. Nesse caso, o lavar as mãos antes de comer, não por simplesmente um ato de higiene, não é? Lavar as mãos antes de comer é salutar. E principalmente hoje, em época de pandemia, é lavar as mãos com água e sabão, com álcool, antes de qualquer coisa, né? Vez por outra, pegou em alguma coisa, lavar, e as recomendações que nós estamos já cansados de ouvir. Mas nesse caso era pura e simplesmente para seguir uma liturgia tradicional, algo sem valor, vamos dizer assim, espiritual. Não tinha valor espiritual. Era uma tradição, era algo que era feito para que as outras pessoas observassem. Era uma forma de identificar o teor ou a religiosidade, né? O teor da religiosidade daquele indivíduo. Ele segue as leis, ele segue o que nos ensinou os nossos anciãos, ele lava as mãos, então ele é uma pessoa religiosa, ele é uma pessoa que segue ali a tradição. E nós vemos isso hoje, não é? E como nós vemos isso no dia de hoje? Em várias áreas, em vários lugares, em se tratando de religião, as pessoas mais focadas no tradicionalismo do que na vivência da verdadeira fé. Então, eles começaram a usar esse fato para acusar Jesus. E eles perguntam por que os seus discípulos, né, parafraseando aqui, fazendo uso da paráfrase, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos anciãos? Jesus Cristo responde lá no verso 6, já descendo um pouquinho. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Veja que Jesus Cristo não rebate de imediato o que aqueles homens estavam falando acerca dos discípulos ou dele também. Mas ele traz para a Bíblia, ele traz para os profetas, ele vai para Isaías e fala que Isaías fala a respeito dessas pessoas que vivem uma superficialidade cristã, que andam tão somente de aparência, vivem de aparência. Tem uma Bíblia bonita, lustrada, encapada, sem nenhuma orelha, mas não a vive. Muitas vezes a conhece de capa contra capa, mas não vivencia o que está ali escrito. Porque viver o que está escrito aqui é a vontade de Deus para nossas vidas, e isso requer de nós determinado sacrifício. É uma luta constante. Tentar viver de modo que venha agradar a Deus, irmãos, é a luta diária de carne contra espírito. Enxergando todos os dias em nós algo que deve ser combatido, tirado, porque sempre vai haver. Nós não vamos nunca conseguir retirar tudo aquilo que é penoso,
que é pecado, não é, que está em nós, porque nós temos essa tendência de nos inclinarmos para a carne em detrimento do Espírito. É por isso que nós precisamos de um Salvador, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, precisamos de Jesus. Sempre iremos precisar. Pessoas que se colocam na posição maior do que Jesus muitas vezes, não é? De maior importância muitas vezes, é o que nós vemos por aí, estão caminhando por um terreno minado, perigoso, e levam consigo multidões, são cegos, guias de cegos, e ambos cairão no abismo. Então é necessário entender que a vigilância e a oração devem caminhar juntas em nossas vidas, para que nós não sejamos pegos errando, por simplesmente desejar errar. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, e nos faça andar por esta terra de maneira digna, de maneira que Ele se agrade. Então Jesus Cristo cita, voltando para o texto, o profeta Isaías: este povo, no verso 7, ou melhor, no verso 6 ainda, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que visão linda é a visão de Deus para nós. Ele não nos enxerga na superfície, Ele nos enxerga nas profundezas, na intimidade, na intenção do nosso coração. O homem é superficialista, o homem é muito efêmero, passageiro em seus conceitos. Ora gostamos, ora detestamos, e a nossa visão não consegue alcançar os propósitos nem os objetivos de Deus em nós. Samuel, quando desceu à casa de Jessé para ali ungir o rei, o futuro rei de Israel, pensou em ter encontrado o rei quando viu o primeiro filho de Jessé, e assim foi um por um até chegar no mais moço, naquele em que os olhos não conseguiam enxergar, não conseguiam ver o propósito de Deus na vida da pessoa, mas Deus nos vê, e é Ele que sabe quais são os propósitos dele mesmo, né, que nós estamos inseridos, e nos conduz a Ele. Se você está aqui hoje, se você está vivenciando isso hoje, é porque Deus tem propósito na tua vida, e você está inserido dentro desses propósitos, vivenciando, é vivo, é eficaz, é a todo momento, não é? E Ele vai exercendo a sua vontade, e nós somos conduzidos até o momento e o lugar que Ele quer. E no verso ele diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E agora ele, né, está ensinando aos seus ouvintes, e ele também retruca aqueles fariseus, aqueles escribas que estavam importunando naquele momento. Ele usa aquilo ali como uma aula, como nós estamos tendo agora nesse momento. E ele fala que nós não devemos nos preocupar, irmãos, com as aparências nesse sentido. É evidente que as aparências muitas vezes, em determinado sentido, evidenciam muita coisa acerca de nós. Amém? A maneira como eu me visto, por exemplo, vai dizer mais ou menos como é que é o meu comportamento. Não é assim? Então sim, e a palavra de Deus também que nós temos que nos diz também que nós temos que dar frutos, e se conhece uma árvore pelo fruto. Então nós não vamos por aí esquecer de algumas características que se vê em nós através do exterior, em detrimento disso que eu estou dizendo. Eu estou falando uma coisa explicitamente em um sentido. Nós devemos nos preocupar com coisas mais profundas que estão interligadas à nossa ação, porque toda a nossa ação provém do nosso entendimento, da nossa compreensão, que a Bíblia chama de coração. Então tudo que está no nosso coração ali guardado, um dia vem à tona, um dia se concretiza. Então nós temos que, é uma luta constante, entre muitas vezes, se porventura houver um desejo que não é de Deus no coração, a luta todo dia para reprimi-lo, até ele não ter mais efeito algum, até esse desejo não ser mais desejo. E aí vai aparecer outra coisa, vai aparecer um outro desejo, não é? Uma outra intenção, e nós vamos tentar lutar contra ela, quando esta vem de encontro à vontade de Deus. Amém? Aí diz o verso 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens.
Deus não está interessado em liturgias. Deus não está interessado em mecanismos, não é? Em fórmulas. Deus quer a espontaneidade. Deus quer o rasgar do coração e não os das vestes. Deus quer que nós nos derramemos em sua presença de maneira sincera e honesta, conosco e com Ele. Porque nós podemos enganar muitas pessoas, por mais próximas que estejam a nós, mas nós jamais conseguiremos enganar a Deus. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jesus vai dar um exemplo que eu vou dizer aqui. Eu vou ler. Guardardes a vossa própria tradição. O povo judeu é um povo orgulhoso, justamente pela sua tradição. E a tradição, por si só, não é algo ruim, irmão. Existem coisas que nós cremos até pela tradição. Mas toda tradição, ou todo ato, ou toda liturgia, ou todo conceito que vem de uma tradição, que esse conceito vem de encontro à palavra de Deus, essa tradição não é salutar para a nossa vida espiritual, não é proveitosa, né? Alguns livros, como por exemplo, até Tiago, né? A Epístola de Tiago, a Carta de Tiago, ela passou um tempo até ser aceita pela igreja. Houve muita crítica contra esta epístola, mas a tradição da igreja do passado a aceitou. Tradicionalmente é uma epístola canônica, já estudada por muitas pessoas, e não foi encontrado nela nada que venha desabonar, muito pelo contrário, ela se harmoniza com o restante dos ensinamentos. Havia uma contraposição de Tiago com Paulo, o que Paulo ensinava e o Tiago ensinava, mas se harmonizam porque ambos falam da mesma coisa de óticas ou prismas diferentes, né? Então a tradição aceitou isso e veio lá para cá e uma coisa salutar, mas tem coisas que são inúteis. Vestir branco em noite de ano novo, né? A gente vê isso até na igreja. Vestir amarelo, branco é paz, amarelo é riqueza, é ouro, é dinheiro. Isso é brincadeira, irmãos, né? Isso não nos leva a lugar nenhum. E ainda tem, que essa é a mais perigosa, os usos e costumes sendo tratados como doutrina. Alguém pode bater no peito e dizer: a minha igreja tem doutrina, porque as mulheres andam com uma saia abaixo do calcanhar. Isso não é doutrina, irmãos. Isso aí é preceitos de homens, né? Muitas vezes são sepulcros caiados, né? Bonitinho por fora, guardando no seu interior um mundo de podridão. O que Deus quer na realidade, como eu falei, são as nossas intenções e a maneira pela qual nós demonstramos isso. A mulher sabe que tem que andar com pudor, não sabe que tem que ter pudor? Quando se prepara para ir para a igreja, dificilmente nós falamos sobre isso na nossa igreja. Porque existe o Espírito Santo de Deus que habita dentro dos crentes, não existe? Muito bem. Então a mulher, por exemplo, quando está para ir para a igreja, ela vai diante do espelho e se pergunta: eu estou vestida de maneira digna de engrandecer o meu Senhor, o meu Deus? É o primeiro e principal filtro. O segundo, o marido que está vendo: não, meu amor, essa roupa não está legal, né? Os filhos, e assim por diante. Existem filtros. Então trazer um uso e costumes como doutrina é uma falácia. É uso e costumes. E às vezes é necessário ser dito nos púlpitos quando se torna exagero. Quando a pessoa não compreendeu a mensagem do Espírito Santo concernente àquele ato, àquela função, né? Aquilo que está acontecendo, que está trazendo de certa forma incômodo ao irmão, à irmã. Nós nos reunimos enquanto igreja nos templos para adorar a Deus. Então tudo tem que estar nesta atmosfera de adoração, de arrependimento, de contrição, não é? Com o coração compungido, ali desejoso de ouvir algo de Deus. Então as coisas perdem o terreno
Né? As coisas terrenas perdem ali o foco. O foco ali é o sobrenatural, é a adoração, é buscar a Deus, é compreender. Então nada pode tirar nossa atenção quanto a isso. E se você observar que a sua irmã do coração, o seu irmão do coração, a pessoa que você tem intimidade, seu amigo, sua amiga, procede de vez em quando de maneira equivocada com relação a isso, você tem toda a liberdade em amor de conversar, não é? E dizer, olha, eu acho que não é por aí não, é por aqui. E temos que aceitar as correções, irmãos. É demonstração de amor quando alguém chega para nós e fala esse tipo de coisa. Mas nós não podemos pegar esses preceitos de homens, esses usos e costumes, e transformar isso em doutrina. Doutrina é angelologia, é cristologia, né? A marteologia, isso é doutrina, né? Doutrina de Cristo, é teologia pura, vamos dizer assim, é o estudo de Deus, tentando compreender como Ele age, interage com nós, conosco, né? Interage conosco, né? Então não se preocupe muito com esse tipo de coisa, isso é responsabilidade nossa. Andar de maneira condizente com o que nós somos aqui, povo de Deus, é responsabilidade nossa. E o Espírito Santo de Deus trata conosco sobre isso. Então Jesus Cristo agora exemplifica como é a hipocrisia dos seus opositores nesse momento. Ele disse, Moisés disse, ele pega a lei, ele pega o 4º mandamento agora. Honra teu pai e tua mãe. Aí ele continua, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. É o que a lei de Moisés dizia. Mas se alguém fizesse algo contra seu pai e sua mãe, e trouxesse uma oferta, né, corban, né, oferta ao Senhor ali e tal, isso encobriria aquele mal que ele havia feito, que ele havia feito contra seu pai e sua mãe. E ele não era punido, porque houve ali uma oferta, ele trouxe algo que pudesse beneficiar, não é, o sacerdote, seja lá quem for que fosse julgar aquela causa no templo. Então, Jesus mostra para eles qual era a hipocrisia e a profundidade que era, que eles viviam isso. Então ele diz, verso 12, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas. Além de lavar as mãos, ele lavava os utensílios usados na cozinha, e até as camas, como se isso fosse trazer alguma espécie de benefício. Seria a mesma coisa de dizer a você, olha, toma aí o copo d'água, ponha ao lado, antigamente era do rádio, né? Do rádio, aí passou, bota aí do lado da TV, agora bota do lado do smartphone e nós vamos orar. E a gente vai orar para abençoar essa água. E você, quando tomar essa água, não vai ser mais água, vai ser remédio. Isso não é amparado pela Bíblia, isso não é amparado por Deus. Aí daqui a pouco, olha, tá aqui, eu tenho aqui vários recipientes tampadinhos com essa água, já está ungida, nós oramos por ela, estamos vendendo, é R$100 uma. Deus não está nisso. Deus não está nesse lugar. Deus não está nessas coisas, nessas fantasias, neste mundo que não é o mundo de Deus, neste sobrenatural que é um sobrenatural humano que só tem uma visão, que só tem uma intenção, o enriquecimento ilícito. Então é mais ou menos por aí o que esses fariseus faziam. Uma liturgia tão somente para identificar as pessoas superficialmente com relação à sua fé, ou o grau da sua fé. Aí Jesus aproveita no verso 14, convoca ele de novo a multidão, chama o pessoal, olha, vocês aí, cheguem para perto, e diz a eles, ouvi-me todos e entendei. Nada, aí ele chamou a atenção das pessoas para lhe fazer o resumo desta contenda, desta peleja, né? Para trazer para eles uma frase que resumia tudo ali e ensinava o contexto todo. Ele reúne todo mundo e diz no verso 15, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus é um professor nato. Nada, o que ele está falando? Para nós não pode parecer não ter muito sentido, mas para o povo judeu tem todo o sentido do mundo, não é?
já que eles tinham uma regra dietética, o que podia e o que não podia comer, o que podia se comer, o que não podia se comer, o que podia fazer, o que não podia se fazer, os dias de festa, de lua e tudo mais. Isso na verdade tornou-se um problema na igreja que nascia lá em Atos 2, que ocasionou inclusive o primeiro concílio da igreja, conhecido como Concílio de Jerusalém, onde Tiago definiu, né, chegou ao consenso com Paulo, Pedro, Barnabé e os demais apóstolos, João. Então, nada que há fora do homem, que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ele faz o resumo. Mas os seus discípulos, à semelhança de nós muitas vezes, não compreendemos logo de imediato o que Deus quer nos ensinar, o que Jesus Cristo quer nos dizer. Mas ele, sendo longânimo, paciente para conosco, ele pega aquela formulação, aquela frase feita, e embora nós não tenhamos entendido, e é de fácil compreensão, mas ele destrincha, ele exemplifica, ele fala de novo de maneira que não deixe dúvidas sobre o que se está falando, Então ele diz, ele entra em casa e tal, e os discípulos interrogaram acerca da parábola. Os discípulos não compreenderam. E ele diz, assim vós também não entendeis? E eu acredito que ele tenha falado isso de maneira já irritada, irmãos, porque já estava há algum tempo com Jesus Cristo, aprendendo ali dele. Nós sabemos que até na própria morte de Jesus Cristo, os discípulos ficaram dispersos, como se o tempo que tivessem passado com ele fosse em vão, não compreenderam, não creram, não acreditaram. Então nesse momento, Jesus volta para eles e diz, não compreendeis que tudo, de maneira agora detalhada, que de fora entra no homem, não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso. Ele pergunta, e sai por lugar escuso? Não compreendeis isso? Que o que eu como vai para a barriga e não para o coração? Então nós temos que compreender isso, que é do coração, ou do entendimento, nós chamamos de coração, que provém todas as coisas. Se você é bom, é porque o seu coração é bom. Você é um ser que guarda no seu entendimento as suas características, a sua personalidade, o seu caráter, é um caráter bom. Não pode minar água doce de uma fonte amarga, nem vice-versa. Não se pode. Como esperar coisas boas de quem é mau? E como esperar coisas más de quem é bom? Muitas vezes, irmãos, nós temos intimidade com algumas pessoas. É fato que nós possamos viver uma vida toda com alguém e não conhecermos na integralidade este alguém, né? Mas nós vamos adquirindo ali certo conhecimento e sabemos que determinada ação não é característica daquela pessoa. Aí às vezes em outra pessoa ele fala algo daquela pessoa e você, poxa, mas aquela pessoa não é assim, né? E você dá crédito muitas vezes. Nós temos que compreender isso, irmãos, que o que está no nosso coração vai sair de alguma maneira, de algum modo, e vai ser executado. E se você conhece alguém que às vezes chegam para nós falando de determinadas coisas, já chegaram para mim falando de alguém, por exemplo, vamos exemplificar, sem dizer nomes, é óbvio, não interessa nesse momento. E é dito, mas essa pessoa não é assim, a gente não conhece, nunca fez o contrário, você deu crédito ao que disseram. A gente tem mania de julgar ou pré-julgar antecipadamente, né? Isso é um erro, isso nos conduz a decisões que não são corretas, quando nós não ouvimos ambas as partes. Normalmente quando se vem contar histórias, não é? Nós só ouvimos um lado. E já queremos tomar partido simplesmente por ouvir esse lado. Mas assim como toda moeda, né, as histórias também têm dois lados, duas versões. Então é necessário nos conflitos, nos atritos, nas conversas, por isso me disse, ouvir as duas questões. E quando se perceber que isso nós aprendemos com o nosso pastor Carlos, em nome de Jesus, toda história tem personagem, né? Não existe história. Alguém me disse, que alguém? Quem foi que disse? Ele pode vir aqui comprovar? Vamos ligar para ele.
No instante acaba com disse-me disse. É isso que o irmão fez para ele. Sai daqui não, vamos chamar outro irmão agora. Liga para o irmão aí. Vem aqui, irmão, que tem uma reunião com você. É assim que se resolve as coisas. Não de disse-me disse. E nós temos que lutar contra isso, não é? Sermos os mais sinceros possíveis. Então Jesus continua. E assim considerou ele puros os alimentos. Jesus nesse momento considera puro os alimentos. Está igual a visão que Pedro teve, não é? Na casa de Simão Curtidor, se não me falha a memória. Cornélio. E ele estava no eirado, não é? Pedro. E ele tem uma visão, onde descia do céu, tipo um lençol cheio de alimentos, e a voz dizia: Pedro, mata e come. E aconteceu isso algumas vezes, e Pedro dizia: Senhor, como sendo eu judeu, vou comer essas coisas impuras? E a voz dizia: não considere impuro aquilo que Deus santifica. É mais ou menos isso. Os homens, o povo judeu aqui estava muito centralizado, principalmente os escribas e fariseus, na ritualidade, né? Na superficialidade, na demonstração do grau da sua fé, da intimidade que tinha com Deus, na demonstração desses ritos, onde na realidade Deus queria algo muito maior e mais profundo de cada um de nós e de cada um deles. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios. Aqui ele enumera uma série de pecados, uma série de ações que agridem a santidade de Deus e destroem o homem por dentro e por fora. E ele termina no verso 23. Ora, todos os males vêm de dentro do... todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então é um sentido contrário. Não é o que logicamente eu comeria que me contaminaria, mas o que já está dentro de mim. É o que está na formação do eu interior, que de fato pode me contaminar, pode me destruir, pode destruir as pessoas que estão ao meu lado. Temos que ter cuidado com isso. Vamos deixar de ser superficiais. Vamos deixar de coisas de homens. Vamos começar a buscar da parte de Deus algo mais profundo. Vamos começar a comer um alimento sólido e sair do leite, né? Enquanto estivermos preocupados com as fissuras, as rachaduras nas paredes da igreja, nós não vamos perceber o que Deus está falando lá na frente, que é tão somente a resposta que nós precisamos para seguir a nossa vida com esperança no coração e fé. Olhe para frente e deixe o Espírito Santo de Deus lhe doutrinar com relação ao nosso proceder. Às vezes, irmãos, nós temos as respostas dentro de cada um de nós, mas queremos ouvir da boca de alguém para ver se vem algo diferente e corrobora com aquilo que a gente pensa. Quantas vezes não chegaram para mim falando sobre tatuagem? A Bíblia não condena nada de tatuagem, no sentido geral, explicitamente. Mas ela fala sobre intenções. Qual é a intenção? Me perguntaram uma vez se era pecado fazer tatuagem. Eu digo não. Agora me diga a intenção, aí eu digo se é pecado ou não. Qual é a intenção? É a intenção. Me diga a intenção. Que é justamente sobre isso que a gente está falando, não é? A intenção do coração, que está guardado no seu coração, que vem à tona. É uma pimentinha que você quer fazer no seu cóccix? Qual é a intenção que você quer fazer? Qual é? E por aí vai, né? Não vou nem entrar em detalhe. Então se permita ser doutrinado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer. Vai ter coisas que nós gostamos e queremos fazer, e ele vai dizer: não faça não. Porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Em virtude do cristianismo que eu vivo e interfere na vida de outras pessoas. Então, se por causa do que eu faço, alguém que está na fé, na mesma caminhada que eu, mas é mais fraco do que eu, se escandaliza, eu não devo fazer aquilo que estou fazendo. Não é assim? É assim. A Bíblia também nos diz que bem-aventurado o varão que não se condena naquilo que aprova. Perfeito. Eu não me condeno naquilo que... Será que isso é pecado? Porque a dúvida é do diabo, não é? Tudo que causa dúvida é complicado.
Mas se você tem certeza naquilo e aquilo não agrida a palavra de Deus, não é? Mas se alguém se escandaliza, é complicado. A Bíblia recomenda que nós não façamos. A Bíblia também manda você fugir da aparência do mal, né? Nossa irmã José está assistindo aqui a live também. Fugir da aparência do mal. Então tudo aquilo que nós possamos fazer que é legal, mas nos confunde, ou confunde a cabeça dos outros com relação à nossa vida, a gente deve deixar. Fugir da aparência do mal, para que não nos confundam, porque as pessoas têm que olhar para nós e enxergar Cristo. O processo de santificação consiste em nos transformar à semelhança de Jesus. Isso vai ser possível? Nunca. Nunca. Mas é uma luta. Ninguém nunca aqui vai ter as características de Jesus. O Jesus encarnado de novo. Que é santo demais. Nunca. Mas Deus espera nos encontrar em meio à luta, em meio à resfrega, em meio à peleja, em meio à contenda, em meio a guerras, em meio a escaramuças, lutando e dependendo dele. Volto a dizer, é por isso que nós precisamos de um Salvador, porque por nossas forças somos incapazes de caminhar do jeito que Deus espera. É necessário o Espírito Santo de Deus nos regulando, nos orientando, intercedendo por nós, sendo o nosso intérprete junto a Deus, sendo o nosso filtro com relação a tantas coisas que nós podemos fazer ou falar, e ver e ouvir, se quisermos entrar no céu. Santos, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém, meus irmãos? Era essa a palavra que nós tínhamos para hoje, a reflexão, ainda que sucinta, né? Ainda que rápida, mas o suficiente para trazer de Deus para nós, eu acredito assim, o necessário para hoje, né? Nos despreocuparmos com as aparências, nesse sentido, a aparência que ilude, a aparência que realmente não demonstra quem somos, e nos preocuparmos com o nosso interior, que é de lá que provém a nossa realidade, né? E no mais, confie no Espírito Santo de Deus, e Ele vai colocar na sua boca as palavras certas para serem faladas no momento certo. Confie no Santo Espírito de Deus, que Ele vai dizer como se vestir, como andar, como proceder. Afinal de contas, Ele habita em nós. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar para encerrar? Deixa eu falar aqui, nós agradecemos algumas pessoas que estão conosco. Como eu falei antes, nosso irmão presbítero Jailson Freire, nosso amigo Manuel Marques, Pastor Carlos, irmã Carla, Micala Martins, Cristiano Andrade, Renato Nascimento, Carla Ramiro, nossa irmã Jússi Romilda, estamos com saudades. O Berline Santos, que é prima da minha esposa, abraço Berline, Deus te abençoe, sua família. Nosso diácono Diogo Costa, nossa irmã Elizabeth Rodrigues, esposa do nosso querido irmão Antônio Carlos, nossa irmã Régia Souza, esposa do presbítero Jailson. Que Deus abençoe a todos, também você que nos assistiu pelo Instagram, Deus abençoe, mas o Instagram já passou 1 hora. E nossa irmã Micala, acho que a Micala também assistiu conosco aqui, Deus abençoe. Oremos, irmãos. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos a Ti por esta palavra lida, por esta palavra pregada, por esta palavra implantada em nossos corações. Que ela não nos sirva somente de conhecimento, Senhor, mas que ela venha ajudar a praticarmos, a vivermos, a vivenciarmos isto tudo que ouvimos. Nos ensina, nos ajuda, porque é muito fácil, Senhor, nós nos ficarmos desapercebidos das Tuas coisas. Nós queremos nos inclinar, tampar os olhos, tampar os ouvidos e não ouvirmos nem vermos o que Tu estás fazendo. Então nos ajuda nesse momento, Senhor. Durante esse tempo, Pai amado, de pandemia, precisamos da Tua ajuda, porque estamos afastados dos templos onde nós poderíamos, Senhor, ouvir, sermos consolados, conviver como irmãos e amigos. Estamos privados disso no momento, mas nós não estamos privados da Tua presença,
não estamos privados do Teu Santo Espírito que habita em nós. Então nos aviva, Senhor, sopra as brasas dos nossos corações, para que possamos sentir o calor da Tua presença. Toma, Senhor amado, as nossas vidas em Tuas mãos. Eu te peço pelo trabalho, Senhor, pelo emprego de cada um. Eu te peço pela empresa que trabalho, Senhor, pelos diretores, Senhor Sigiac, Senhor Erivan. Os abençoe, Deus amado, grandiosamente, com bênçãos ricas vindas do céu. Toma a cada funcionário, cada colaboradora daquela empresa, Senhor, os abençoa, e enquanto eu estiver ali, Pai, usa-me como arauto da Tua vontade, da Tua verdade, para falar e viver o Teu Evangelho, Deus. Toma todos que fazem parte da ISCPI, Senhor, todos sem exceção. Faz com que estejamos juntos, Senhor, com brevidade naquele lugar, porque sentimos saudade. Tu bem sabes, Senhor, como nós somos, o que sentimos e o que vivenciamos. O nosso futuro, Senhor, a nossa vida, o hoje, o amanhã, o agora, tudo isso está em Tuas mãos. Faz conforme Te apraz, Senhor, e coloca no nosso coração o desejo de Te agradar tão somente. Toma conta dos nossos, Senhor, que nós amamos, nossa família, filhos, filhas, maridos, esposas, pai, mãe, irmãos. Guarda-os e livra-os do mal que assola, Senhor, ao meio-dia, da mortandade, Senhor, que assola ao meio-dia, da seta que voa de noite, Senhor, de todo o mal que porventura haja e que busque alguém para ser objeto. Livra-nos do homem fraudulento, do homem perverso, do homem que maquina o mal. Guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas poderosas mãos e usa-nos como instrumento da Tua vontade. É o que eu Te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe.